Cristiano Lira, coordenador do 199 da Defesa Civil de Manaus. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Obrigado. Prazer recebê-lo, prazer mesmo. Sei que o momento é difícil, mas a gente precisa conversar um pouco sobre todos esses eventos que estão acontecendo em Manaus. Vamos lá, à vontade. Tua poltrona é essa? Obrigado. Tem água aqui. Deixa eu disparar nosso cronômetro para a gente seguir conversando. Sim. Deixa eu te explicar. A tua câmera, se em algum momento você quiser falar diretamente com o público, essa câmera 3 está aqui à sua frente. Beleza. No momento a gente está aparecendo naquela lá no fundo, tá Entendi. bom? Tranquilo. Mas fica à vontade, eu vou estar aqui ao seu lado para a gente conversar. Enquanto isso, chama a vinheta, por favor. Como eu falei para você, internauta, o Cristiano, ele coordena o 199, aquele telefone que você liga no momento para pedir um socorro da Defesa Civil, é eles que atendem lá do outro lado. Cristiano, quero dizer que, primeiro, é um prazer te receber para a gente falar sobre cidade, falar um pouco sobre Manaus, mas hoje a gente está numa circunstância até difícil. O Amazonas em si tem cerca de 103 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Claro que isso, em grande parte, é aqui na capital. Por quê? Porque é a maior concentração de pessoas vivendo nessa região. Bom, esse levantamento foi feito pelo Serviço Geológico do Brasil. Mas quantas pessoas na capital estão vivendo e quantas áreas de risco? Você me falou que são quase 1.600 áreas de risco só na capital. Só em Manaus. Perfeitamente. Obrigado a todos, né? Obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande trazer a Defesa Civil até a empresa, até o programa, e apontando esse cenário que, infelizmente, nossa cidade está passando nesses últimos dias. Manaus tem 1.600 áreas de risco, já catalogadas pelo CPRM e monitoradas pela Defesa Civil. Então, quantos moradores, Cristiano, moram nessas áreas? Então, aproximadamente 40 mil pessoas moram somente nessas áreas, entendeu? Claro, nos arredores, os impactos podem ser maiores. Então, a gente pode estar falando em torno de 50 a 60 mil pessoas que moram nesses arredores. Cristiano, vocês já conseguiram fazer um balanço? Porque, afinal, choveu muito no final de semana, em especial no domingo. A gente teve um triste número de pessoas que perderam a vida nesse evento, como o termo que vocês costumam chamar, que é o motivo de deslizamento, erosão, soterramento. Quantas ocorrências vocês já registraram? Bem, nós temos até o momento no nosso sistema, somente de sábado, domingo e hoje, um número já aproximado, claro que isso está evoluindo, já superou a 130 ocorrências. Isso foi que nós conseguimos registrar, né? A população tem ligado para a nossa central 99, infelizmente no momento da crise, do impacto de maior chamada, nossas linhas costumam ficar congestionadas, mas a população insistindo consegue ser atendida. Então, é um número muito grande de chamadas, mas eu quero também mencionar que para a nossa cidade de Manaus, até o momento, ainda nem concluímos o terceiro mês do ano, nem chegamos na metade dele, nós temos um número já superior a 800 ocorrências registradas na Defesa Civil de Manaus. Então, é um número muito grande. Posso atribuir esse aumento que vem acontecendo de forma gradativa e progressiva nos últimos anos. Por exemplo, ano passado tivemos um número já superior a 600 ocorrências nesse mesmo período. Ou seja, de janeiro a março. A esse comecinho de março de 2020, entre 2021 e 2023, já 200 ocorrências a mais esse ano. Exatamente, 200 ocorrências a mais esse ano. Então, é um momento de estudo, é um momento de percepção, de nós olharmos internamente também para a nossa capacidade de atendimento. O prefeito de Manaus já preocupado, já está conseguindo uma audiência com o governo federal para poder buscar recursos, porque Manaus também é a segunda cidade do Brasil, você que está nos acompanhando, em número de alertas. Então, quase que diariamente, eu posso até te dizer que praticamente diariamente Manaus recebe um alerta no período do inverno. Então, é um número muito grande. Agora, por que isso? As chuvas têm sido com um volume bem maior do que eram registrados nos últimos 10, 15, até 20 anos. Então, esse aumento no índice pluviométrico ao longo desses últimos anos pode ser atribuído à mudança climática,
a outros fatores, né, de natureza variada, que infelizmente tem impactado na natureza. E infelizmente a natureza cobra um preço. A ocupação desordenada em áreas que eram antigamente mata, eram floresta nativa, a população tem ocupado esses locais e tem acarretado, infelizmente, o que veio acontecer no bairro Jorge Teixeira no dia de ontem, na noite de ontem. O Jorge Teixeira ali na Zona Leste é o ponto mais sensível hoje de Manaus ou tem outras localidades em que você diz, não, Caio, essa área é pior? Não, é um dos. Infelizmente temos outros bairros que também passam pelo mesmo problema. Ultimamente, também no mês passado, tivemos um grande deslizamento do bairro Cidade de Deus, na Rua Internacional. Lá também 7 outras residências foram soterradas. Só que, graças a Deus, nós tivemos somente 2 pessoas que foram lesionadas, receberam atendimento médico pelo SAMU, mas não vieram a óbito. Então, Jorge Teixeira, Cidade de Deus, Nossa Senhora de Fátima, Fazendinha, Colônia Antônio Aleixo. Então, posso enumerar para você aqui vários bairros da cidade de Manaus que passam por esse problema. A minha essência é repórter, então eu fui... Fique à vontade. Eu circulei em todas essas áreas que você está mencionando aqui, e por diversas vezes, e todas elas, eu não sou um técnico da área como você, mas me leva a imaginar e perceber, na verdade, que todas elas obedecem uma característica muito peculiar, Sim. que são, os engenheiros vão chamar de talude, e grosso modo, para quem está nos assistindo, barranco. Todos esses com muito barrancos acentuados, em especial nessa região onde você Sim. falou do Jorge Teixeira, e que antigamente possuíam uma vegetação ali. E eu tenho um amigo que é engenheiro que ele diz o seguinte, as raízes dessas árvores retiradas desses ambientes seguravam esse barranco. Positivo. Então, se tirou, colocou uma coluna, colocou ali uma estaca, acabou a segurança. A vegetação, por si só, ela é um agente impermeabilizante, entendeu? Ela não permite que a ação da água penetre diretamente no solo. A remoção desse cenário, desses locais, melhor dizendo, a remoção dessa vegetação faz com que a água atue diretamente no solo. Então, imagine você que está nos acompanhando, e você também que está aqui comigo. Um grande volume de chuva, é como se a gente derramasse esse copo d'água de uma vez só, numa folha de papel. Ele vai se umedecer e se você pegar umas 2 pontas, rapidamente ele vai se rasgar. A grosso modo, para que você está nos acompanhando, é mais ou menos isso que acontece. O solo vai saturar, ele não vai suportar o grande volume de água ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. E o relevo da nossa cidade, ele tem essa característica, ele possui esses locais onde as erosões, os declives são muito acentuados e propiciam esse tipo de ocorrência de deslizamento. Agora, quando uma família... Vocês tiraram as famílias que estão, obviamente, ali dessa Correto. região da zona leste da cidade, do Jorge Teixeira. Elas vão para um aluguel social, o que de imediato aconteceu com elas? Perfeitamente. A Prefeitura de Manaus, com a Defesa Civil, já foi até o local. O prefeito de Manaus acionou o nosso plano de ação, nosso secretário, Dr. Sérgio Fonte, mobilizou o nosso secretário Gladson, as outras pastas que fazem parte, que compõem a Defesa Civil, que compõem, na verdade, o plano de ação de resposta nesse tipo de cenário. Então, ao chegar ao local, nós identificamos as famílias que, infelizmente, tiveram seus entes queridos falecidos, e os demais também foram retirados do local. A CEMAS, que já nos acompanhou, já está conosco nesse local, trabalhando, catalogando essas famílias que moram também nos arredores, e a Prefeitura já está entrando com a infraestrutura para remover os barracos que ali estavam localizados. Certo. Agora tem um problema nessa sua fala, não no que você está dizendo, mas na realidade dos fatos, Cristiano. Que vocês conseguem retirar uma família dali, mas em pouco tempo, mais uma vez, famílias ocupam essas regiões. Eu lembro que em 2010 eu fiz reportagem sobre o assunto. Naquele momento, o CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, dizia o seguinte, para você que está nos acompanhando aqui, que o Amazonas tinha cerca de 120 mil pessoas vivendo em áreas de risco. Esse número aumentou muito por 8 anos, em 2018, o último registro que eu lembro,
bateu em 132 mil pessoas vivendo nessas condições, em regiões assim de muito perigo, de inundação, de erosão ou de deslizamento, e agora baixou. A gente está com 103 mil aqui no estado, você falou em pouco mais de 40 mil na capital. Essa redução se deve a quê? Bem, o Prosamin, né, que é um programa que o governo do estado vem realizando nos últimos anos, contribuiu em parte para a redução desse número na capital. Áreas como o bairro da Raiz, como também o bairro da Betânia, a Manaus 2000 no Japim, que tem sofrido intervenção recente, famílias estão sendo retiradas desses locais. Mas também, anteriormente, bairros como São Raimundo, Glória, que passaram pela intervenção do Prosamin. Praça 14 mesmo. Próxima à Praça 14, área central, então reduziu bastante, consideravelmente, esse número. Essas áreas, quando recebem o benefício de infraestrutura, reduz para quase zero os índices de ocorrências posteriormente devido a deslizamentos. Mas, em áreas novas de ocupação, quando nós realizamos a retirada dessas famílias, quando o poder público, por N razões, não vamos aqui entrar nesse outro mérito, né, não consegue realizar as obras necessárias de imediato na área, a ocupação se torna inevitável, a população reocupa esses locais. Então já foi muito comum no nosso tempo que nós temos de casa, retirar famílias de alguns locais e uma semana, 2 semanas, um mês depois, já está ocupada pela mesma família ou por outras que, obedecendo o princípio da oportunidade, reocupam aquelas áreas. Então é um cenário que infelizmente tem sido recorrente na nossa capital e nos aponta um alerta, né? Manaus tem passado por grandes transformações nesses últimos anos. Sim. E a ocupação desordenada, nós recebemos um número grande de pessoas que vieram de outros países, né? Anteriormente os haitianos, agora os venezuelanos, temos pessoas que vêm de outros estados aqui e procuram esses locais para ocuparem. Não estamos aqui discriminando ninguém de forma alguma, pelo contrário. É uma constatação. Realidade. Então, esse tipo de cenário, essas ocupações nas áreas de igarapés, de áreas de encosta, barrancos, né, tem aumentado muito a nossa capital. Então, a gente tem olhado com uma certa preocupação esse movimento na nossa cidade. Em resumo, o que você está mencionando também, e a gente não está falando de gestão em si, não. Gestão A, gestão B. A gente está falando de uma política de Estado, uma política uma política habitacional, uma política para a população mais vulnerável, que precisa de moradia e que, obviamente, isso sai da competência apenas de prefeitura e Estado e sim requer um apoio de governo federal, como a gente pode reconhecer isso através do Viver Melhor 1, 2, 3 e 4 construído nos últimos anos, mas que a gente não viu nos anos mais recentes. Correto. Infelizmente, eu vou te dar um dado aqui. O prefeito de Manaus, o atual prefeito, passou por 2 cheias grandes, dentro das 4 maiores que a cidade recebeu nos últimos anos, de 2021 e 2022. Em 2021, particularmente, a prefeitura buscou o auxílio federal. Por N razões, não teve o pleito atendido, né, num período hábil para poder dar resposta para a população. Em 2022 tivemos um movimento parecido. Já percebendo esse cenário e já percebendo as dificuldades que a cidade vem passando e pode passar ainda, o prefeito já conseguiu aí uma audiência com o governo federal, possivelmente para amanhã. E isso a gente tem observado como técnico já nos últimos anos, que houve essa dificuldade de comunicação, né, na gestão anterior, mediante o governo federal. Mas é o que a gente está percebendo, é que já estão sendo abertos novos caminhos para que sejam pelo menos informados os fatos que acontecem na nossa cidade. A gente está recebendo informações, solicitações do governo federal, através do Senad, do Semadem, questionando como está o procedimento de atendimento, o que a Defesa Civil tem feito. Então, já estão nos procurando para, pelo menos, informar o que a cidade está passando de dificuldade. Já é um ponto importante, coisa que nós tínhamos essa dificuldade nos últimos anos, nos anos anteriores. E o que você está falando é muito sensível do ponto de vista da preocupação de órgãos superiores para cá. Eu lembro das diversas vezes que cobri esse tipo de situação em Manaus, a Defesa Civil, quem estivesse na Defesa Civil me dizia, não,
A gente tem eventos como esse ocorrendo, situações como essa ocorrendo, a gente precisa informar imediatamente nesse sistema para que o governo federal consiga ter noção do que está acontecendo em Manaus. Então, quando era uma cheia, há 15 dias da cheia, o governo federal já estava ciente do que poderia ocorrer, às vezes até meses antes do que poderia ocorrer. O que você está me dizendo é que nos últimos anos essa rotina se perdeu. É verdade, a gente sentiu essa dificuldade, né? Nós sentimos, eu falo isso como técnico, que já estamos lá na casa pelo menos há 20 anos, então a gente sentiu essa mudança de comportamento, né? Infelizmente a população, a sociedade que sofre. E aqui não é nenhum demérito ou mérito. Nada disso. Estamos falando aqui como técnico, como uma pessoa que já está acompanhando o movimento da cidade, sente as necessidades da população e o quanto é importante termos esse tipo de resposta do governo federal. Imagine você, 1.600 áreas de risco, um número de mais de 800 ocorrências. A Defesa Civil e a Prefeitura de Manaus, em algum momento, vão ter dificuldade de responder à população com a celeridade necessária, porque os eventos vão se tornando mais graves, vão se tornando mais sérios. Em um curto espaço de tempo. Em um curto espaço de tempo, e a população precisa dessa resposta. Então, nós estamos vendo com bons olhos a iniciativa do prefeito de já ir ao governo federal, né? Não só no momento da política, de uma eleição, não, é preciso gritar, é preciso levar essa preocupação, levar o sentimento da população, e ele, sensível, volta a falar, já está buscando isso daí, a gente torce muito que ele tenha sucesso nessa saída dele. Agora, para finalizar, Cristiano, você que percorre essa região, você conhece há mais de 20 anos essas regiões que inundam, que deslizam, que a erosão causa problemas. O que falta do ponto de vista, porque a gente viu até bairros não periféricos, mas bairros tradicionais, como Vila Amazonas, aqui na zona sul de Manaus, com casas totalmente inundadas. Eu nunca tinha visto aquela cena ali. O Real Time 1 era, antigamente de estar aqui nessa sede, no Parque 10, a gente estava no Atlantic Tower. Eu via o Mindu subir, eu via esse regime das águas com muita atenção ali. E via geladeira absurdamente descer naquele igarapé com frequência. Em chuvas muito acentuadas, iguais a que a gente teve ontem, eu vi as primeiras ruas ali do Vieralves, Nossa Senhora das Graças, inundar. Mas eu nunca tinha visto como aconteceu ontem. Certo. O que está acontecendo com os igarapés? Falta... Eu vou falar na maneira de quem acompanha um pouco a cidade, né? a leitura que eu faço. Tem muito sedimento nesses igarapés. Eu estou falando, eu acabei de mencionar uma geladeira, e fora as outras coisas, o resto de construção. É preciso uma drenagem, é preciso desassorear essas regiões, especialmente onde deságua os igarapés, que é lá no Rio Negro? Sim, perfeitamente. A gente tem observado uma movimentação no relevo da nossa cidade, nessas áreas que propiciam as alagações. Um trabalho importante que deve ser feito é o desassoreamento dos igarapés, né? Obras importantes têm sido realizadas na nossa cidade, o Prozami contribuiu bastante para a remoção de pessoas que moram nessas áreas de alagação, mas também outros aspectos têm que ser levados em consideração. Por exemplo, o igarapé do 40, há muitos anos ele vem sofrendo com assoreamento. Outros igarapés, como você falou, o Mindu, muitos anos também. O último trabalho de desassoreamento efetivo foi realizado em 2015. Então, nós temos aí pelo menos 7 a 8 anos, né? Então, nessa gestão, são apenas 2 anos. Então, a gente já fez essa recomendação, que esses trabalhos na capital seja realizado periodicamente a cada 2 anos, porque a população ainda tem essa dificuldade de leitura, de interpretar o quanto é importante a defesa civil. E aí você me abre uma oportunidade importante para mencionar o seguinte: o que é a defesa civil para você que está nos acompanhando hoje? Se você tivesse que falar sobre ou ouvir sobre defesa civil, a maioria da população ia pensar no puro assistencialismo, e não é só isso. Nós temos o trabalho de prevenção, um trabalho que evita que áreas sejam ocupadas, que cenários sejam invadidos. Então é uma importante ferramenta que a sociedade deve ter ao seu lado, é a defesa civil. Eu falo isso porque as pessoas moram nessas áreas de risco por ocupação
e às vezes se preocupam em ter o telefone de outras instituições. Ora, se você mora numa área de risco, mora numa área de igarapé, está morando numa área de barranco, quais seriam os primeiros telefones que você deveria ter em caso de emergência? Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Né? E muitas vezes, pasme você, as pessoas não têm, nem sabem o número da nossa Defesa Civil, que é 199. Então, existe essa falta de compreensão sobre o que realmente é a Defesa Civil, qual é o papel. Na Finlândia, por exemplo, que é um país já desenvolvido, pessoas em determinado dia do ano, elas não saem das suas casas. Um amigo conhecido, meu particular, ele mencionou isso. Olha, chegou um dia que ele, naquela cidade, parou tudo. O que era? Treinamento para baixa temperatura, neve. E não estava nevando na cidade lá. Mas naquele dia para-se tudo, a população é preparada, é treinada. Você pensa que só quem mora em área de risco está em situação de risco? Não. Quantas vezes você que tem seu veículo passando na área central da capital, num dia de chuva forte, presenciou ali a Getúlio Vargas, a Joaquim Nabuco, a Praça da Matriz e outros pontos serem alagados? Porque a chuva tem sido muito mais forte do que era costume acontecer 40, 50 anos atrás. As galerias antigas não estão suportando, entendeu? A própria Djalma Batista vem sofrendo com isso há alguns anos. O cruzamento da Eduardo Ribeiro com a 7 de setembro, eventualmente ele vem ali aparecendo aquela erosão, a galeria já não suporta, uma construção feita pelos ingleses, né? Há mais de 100 anos. A gente tem falado disso recorrente. Então a população, não só quem mora no barranco ou no igarapé, ela está em área de risco. O que está correndo risco? Não. Qualquer um de nós. Estamos passando na cidade, um ponto de alagação, seu carro pode ser engolido por uma enxurrada, um movimento forte, uma pessoa pode sair para querer ver o que está acontecendo, a boca de lobo, o bueiro pode dragar aquela pessoa. Então, essa percepção de risco é que a população, qualquer cidadão, todo cidadão deveria ter, entendeu? E antigamente, quando eu era criança, um raio, minha mãe, meu pai, meus avós, entra logo para casa que está aí o raio. Hoje nem todo mundo fala isso para os seus filhos, o quanto é perigoso estar brincando na chuva durante... Você se torna um para-raio, né? Estando numa pista descalço durante uma chuva com raio caindo. Então essas percepções a população tem que ter. Nós temos que voltar a ter esses costumes, né? De sair numa ocasião segura, num momento seguro, para que a gente não seja vítima de um sinistro e que, infelizmente, perder as vidas. É isso. Cristiano, eu quero te agradecer, obrigado mesmo por ter vindo aqui ao Real Time. Eu sei que tua vida está corrida, o rádio dele está ali. Eu disse a ele, Cristiano, baixa um pouquinho o volume do rádio na hora que a gente for gravar, porque ele disse, não, vou desligar por enquanto, mas o companheiro dele já está aqui, sempre acompanhando aqui as ocorrências que possam estar ocorrendo e o telefone não para. O telefone dele não para, por isso que quero te agradecer mesmo, obrigado por ter vindo aqui ao Real Time 1. À disposição, a população de Manaus, sempre que você também precisar, não esqueça, a Defesa Civil não é só o técnico que vai na sua casa, ela é todos nós. Vocês da imprensa têm papel importante de levar essa conscientização para a população. A sociedade como um todo deve enxergar a Defesa Civil como um órgão parceiro e todos nós devemos ser Defesa Civil, porque Defesa Civil somos cada um de nós, somos todos nós. É isso mesmo. Eu conversei com o Cristiano Lira, ele é coordenador do 199 da Defesa Civil de Manaus. E para prestar um serviço a você internauta, não esqueça, Defesa Civil, o número de emergência é 199, do Corpo de Bombeiros 193. Meu muito obrigado mesmo e até uma próxima oportunidade. Não esqueça de curtir e deixar seu comentário nessa nossa entrevista, além de nos seguir em nosso canal no YouTube, o Portal Real Time 1. Até mais!